Um abraço a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Equipe Positiva. Nós estamos aqui no consultório da doutora Ângela Cristina Menegato Miranda, ela que é endocrinologista, para a gente falar a respeito do uso dos anabolizantes. Nós tivemos uma ocorrência envolvendo o uso indevido de anabolizantes, a venda de anabolizantes, e a gente veio aqui para explicar às pessoas o que é o anabolizante. Primeiramente, doutora Ângela, eu gostaria de, desde já, agradecer por ter atendido aqui ao pedido da Equipe Positiva para a gente esclarecer isso às pessoas. Um grande abraço. Olá, pessoal. É com muita alegria que nós vamos compartilhar esse conhecimento e agradecemos a atenção de todos e da Equipe Positiva pela oportunidade de fazer esses esclarecimentos. Doutora, ao falarmos de anabolizantes, nós estamos falando somente dos esteroides androgênicos anabolizantes, ou seja, todo anabolizante, ele é proibido, ninguém pode usar o anabolizante? Explica isso pra gente, doutora. A tua pergunta é muito interessante, porque quando nós falamos em anabolizante, nós precisamos entender duas partes importantes do metabolismo do corpo humano. O que é anabolismo e o que é catabolismo. Anabolismo é toda a síntese, é a formação, é a construção, é a síntese proteica. E o catabolismo é a destruição. Então, o nosso organismo ele está em anabolismo e em catabolismo. E nós devemos ter mais anabolismo, ou seja, mais síntese do que catabolismo, para termos dentro da célula o que a gente chama tecnicamente, só para vocês terem esse conhecimento, um balanço nitrogenado positivo. E esse balanço nitrogenado positivo leva à síntese, leva ao anabolismo. Então, quando você fala anabolizante, um alimento ele pode levar à síntese proteica. Então, ele pode levar ao anabolismo. Agora, existem os esteroides androgênicos anabolizantes, que são substâncias químicas sintéticas utilizadas para fins variados que nós vamos conversar no decorrer aqui da nossa conversa, da nossa participação. Então, anabolismo é síntese proteica. E é importante diferenciar também que é hiperplasia, é aumento do número de células, de hipertrofia, que aumenta o volume das células. Então, é importante, hiperplasia é diferente de hipertrofia. Anabolismo é uma condição fisiológica do organismo, diferentes de drogas esteroides anabolizantes. Doutor, e como que surgiu os anabolizantes? Dê um exemplo para a gente. Em 1935 foi criada a testosterona sintética. Todos nós temos hormônios, nós produzimos hormônios anabolizantes. Exemplo, insulina, testosterona, hormônio de crescimento, são hormônios anabólicos. Mas o hormônio ele é produzido naturalmente dentro do meu corpo por células especializadas, jogados em condições pequenas na corrente sanguínea, e eles vão até o órgão-alvo, onde ele vai exercer uma resposta fisiológica. Então, os hormônios, eles são naturais e existem para manter o nosso equilíbrio interno e o nosso ajuste com o meio externo. Então, o primeiro sintético que foi a testosterona, em 1935. Depois, nós tivemos, em 1954, um desempenho atlético em Viena, numa competição onde foram atletas que utilizaram esteroides anabolizantes, e esses atletas tiveram um rendimento muito grande e foi utilizado e verificaram então que esse rendimento ele era além do potencial normal, ele era induzido por esses esteroides de uma forma muito intensa. Inclusive, para fins ilustrativos, Hitler, segundo algumas informações, induziu o uso desses esteroides em soldados, no qual aumentava a agressividade. Então, foi muito nesse sentido que foi desenvolvendo as moléculas dos esteroides anabolizantes, até que veio o doping
E aí, para fins competitivos, acabou a utilização dessas medicações. E medidas governamentais e institucionais colocaram essas drogas como ilegais, passando então no caso dos dopings. Hoje nós temos pessoas que utilizam aí os anabolizantes com vários objetivos, né, doutora? Então, nós temos um perfil dos usuários desses esteroides anabolizantes. Então, vamos só relembrar aqui um pouquinho. O hormônio, a testosterona, um hormônio natural. Depois criaram-se hormônios sintéticos para durar mais tempo no organismo, ter um efeito fisiológico mais duradouro. Então surgiu a testosterona sintética e vários outros hormônios sintéticos. Depois veio hormônios que foram muito idênticos aos naturais. E depois pegaram-se aquela testosterona, que é um hormônio masculino androgênico, modificaram toda a molécula dela em alguns pontos e aí foram criando esses esteroides anabolizantes, com dois objetivos principais. Era aumentar o anabolismo e diminuir a fração androgênica. Vou esclarecer isso aqui. Pegaram a testosterona, que é tanto anabólica, ela cria síntese proteica, ela hipertrofia músculo, mas ela é androgênica, ela faz a diferenciação sexual. Ela é o hormônio masculino que vai dar a barba, vai criar pelos, vai modificar a voz. Então, o que foram fazendo nesses esteroides? Foram modificando a fórmula para ficar mais anabólico, ou seja, causar mais hipertrofia e menos o efeito androgênico. Mas não existe até hoje uma molécula que seja só anabólica. Ela acaba tendo o efeito androgênico. Então, voltando à sua pergunta, o perfil de pessoas que utilizam esses esteroides anabolizantes são 4 categorias. Um é o atleta de alta performance, alta competitividade, eu quero ganhar, esse passa pelo doping. Segundo, é aquele que iniciou no esquema de atletismo, está fazendo a avaliação, não está tendo muito objetivo, esse também é um que procura. O terceiro grupo é algumas categorias ocupacionais, que utilizam para aumentar a agressividade, para se impor mais perante a situação na qual eles se apresentam. Lembram do caso lá dos soldados, do Hitler, que foram utilizados essas medicações? E terceiro é os fins recreativos, que é a grande maioria, e muitas vezes o perfil desse paciente, grande parte, não todos obviamente, também utilizam-se drogas ilícitas, então fica aquela confusão toda nesse contexto. Então nós teríamos 4 perfis mais comuns de usuários dessas medicações. Doutor, o uso de anabolizantes, ele tem efeitos adversos? O que a pessoa pode sentir? O que pode provocar o uso desses anabolizantes de forma discriminada? Então, os efeitos adversos no homem, nós podemos ter impotência, diminuição do número de espermatozoides, calvície, cansaço na ausência quando acaba e termina a utilização. E nas mulheres, alteração de voz, de clítoris, aumento do clítoris, interferências em ciclos menstruais. E nos dois, o que pode ocorrer? São particularidades para cada sexo. Agora, em comum no humano seria o quê? Acne, pele oleosa, doenças hepáticas, alterações hepáticas, podendo levar até câncer, câncer de próstata, ginecomastia no homem, muito importante, é muito legal, Denise, a gente enfatizar isso, que a gente encontra muito casos de ginecomastia, que é isso, doutora? Aumento da mama no homem. Ah, tá? Então, é muito comum a gente encontrar nesse paciente, e aí as pessoas acham muito ruim. Então, a ginecomastia no homem, é importante salientar isso. Mas voltando em ambos, doenças hepáticas, câncer, podemos ter aumento das células do sangue, alterações no colesterol, diminuindo o bom, aumentando o ruim, e isso por si só já é um
conjunto, um pool de interações que levam às doenças cardiovasculares. Então, você vê que é um contexto muito grande de alterações, tanto no homem como na mulher, que podem gerar reações adversas e problemas sérios para a saúde, relacionados à dose, relacionados a tempo de uso. Em relação à dose, não existe uma dose que você fala, essa é segura, não existe. As doses, elas são individualizadas, não tem como a dose de um amigo vai ser a dose do outro, então isso é um erro muito comum, não temos essa segurança. E quando der essa segurança para vocês pensam que aquele profissional está mais interessado no seu dinheiro do que na sua saúde. Então, o importante aqui é enfatizar isso. Nós temos que ter saúde. O corpo é uma ferramenta que nós utilizamos aqui nesse plano, mas o importante é termos saúde. Doutora, e existe dependência anabolizante? Do tempo de uso, existe uma dependência química e existe uma dependência física relacionada ao uso dessas medicações. Doutora, a gente sempre falamos aqui em relação à autorização para que esses medicamentos sejam utilizados, vendidos, comercializados aqui no Brasil. O que é se exigido para que se possa ter esses anabolizantes autorizados e legalizados para a sua comercialização? Essa pergunta sua foi muito importante, porque ela traz uma questão por detrás disso. Há indicação legal, há uma indicação clínica, médica, para o uso dessas medicações, por exemplo, testosterona e outros? Sim, há indicações clínicas que são o hipogonadismo, hipergonadotrópico. O que quer dizer isso? Uma diminuição de testosterona ou por um problema testicular ou um problema no hipotálamo e hipófise. Nessa questão, níveis baixos de testosterona, com sinais e sintomas, há indicação do tratamento, a indicação da reposição. Tudo certo nessa questão. Lembrando que as dosagens de testosterona, elas devem ser repetidas com 30 dias para confirmar se realmente existe a deficiência de testosterona. Também os esteroides anabolizantes, vai lembrar bem disso aqueles colegas mais antigos, que era utilizado para tratamento de osteoporose, porque ele aumentava a massa óssea, e naqueles pacientes muito caquéticos, ou seja, aqueles pacientes extremamente fracos, que saíram de uma cirurgia ou muito desnutrido, exemplo, um paciente com HIV que está bastante desnutrido, há indicações médicas para esse uso. Essas indicações, elas são feitas com uma receita de controle especial, porque esses medicamentos, eles têm essa categoria pela Anvisa, e esses medicamentos são encontrados aonde? Em farmácias e drogarias, com receita médica e para essas indicações. Ou seja, lojas de suplementos não podem comercializar esses medicamentos. Lojas de suplementos exclusivo, lojas não. Precisamos de uma farmácia, de farmacêuticos autorizados, responsáveis para enviar essas receitas com a prescrição médica, receitas de 2 vias, e precisamos também de profissionais bem formados para saber o que estão fazendo, como está fazendo e as indicações preconizadas oficialmente para os usos dessas medicações. Doutor, o uso clandestino dessas medicações, onde a pessoa utiliza sem saber a procedência, de onde que está vindo, quais os riscos essas pessoas enfrentam? Então, nós sabendo que existe uma indicação médica e profissionais bem formados vão seguir esses critérios com receita e indicações clínicas, a busca, pelo corpo perfeito, a busca pela hipertrofia muscular para aumentar esse anabolismo faz com que as pessoas busquem de uma forma não oficial o uso desses esteroides anabolizantes. E aí vem o que? As formas clandestinas dessas medicações,
vindo eles de outros países onde o uso é liberado. Exemplo, Paraguai, México, Tailândia. Então, nesses locais, eles são liberados e, então, é entrado de uma forma ilegal para essa venda não oficial dessas medicações. Lembrando que o uso dessas medicações leva a efeitos adversos, inclusive alterações comportamentais, irritabilidade, alteração de humor, depressão, gerando um problema muito significativo para o indivíduo e a sociedade na qual ele está inserido. Doutora, tem alguns suplementos alimentares, como o whey, o BCAA, a cafeína. O que eles fazem que pode substituir o uso dos anabolizantes? Então, você está me dizendo dos suplementos alimentares. Então, a constituição deles são produtos que tem na nossa própria alimentação. Esses suplementos, para enriquecer uma dieta, são considerados ok. E esses suplementos a gente tem várias categorias. Tem aquela categoria que foi testada, aprovada e deu resultado. Exemplo, creatina. Em aquelas outras que foram testadas, mas o resultado ainda é duvidoso. E tem aqueles cujos foram testados, usados e não tiveram resultado. Então, aí a importância de uma nutricionista muito boa, de um profissional muito bom, para que ele possa, então, orientar. O whey é uma boa indicação. O que é o whey? É o derivado da proteína do leite. O BCA, duvidosa utilização, porque ele é leucina, isoleucina e valina e que tem no whey. Então, será que seria interessante? Glutamina seria mais para repor assim, a imunidade. Então, para hipertrofia, também não. Então, aí seria muito importante a orientação profissional, porque senão você vai sair com a sacola cheia e o bolso vazio. Doutora, para a gente fechar aqui, existem muitas pessoas que têm a obsessão de ficar com o corpo hipertrofiado. O exemplo deles é aquele artista famoso, ator famoso, o Arnold Schwarzenegger. O que leva a pessoa, só que está aqui no consultório e recebe essas pessoas como seus pacientes, o que leva a pessoa a querer um corpo daquela forma, daquele jeito? Então, nesses casos, como você citou, é profissional, eles buscam aquilo ali para ganhar medalhas e competições, é o fisiculturista. Então, o objetivo é esse, na qual a gente ouvindo depoimentos de vários nessa área. O que eles nos contam? Eles nos contam que eles buscaram a medalha, fizeram o seu corpo ferramenta para a busca da medalha e não um corpo para ter a saúde. Então, há relatos de muitos que nessa busca morrem. Exemplo, teve um caso de em Taubaté, um caso não muito antigo, bem contemporâneo, que ele foi fazer o uso e morreu subitamente, foi colocado morte com uma interrogação de qual a causa, e uma das possibilidades era o uso dos esteroides androgênicos anabolizantes. Então, é aquela busca por esse corpo, nesses casos, pela medalha, pela fama. E outros têm a obsessão para, primeiro, querer ter um modelo. Segundo, a própria competitividade do meio. Eu uso, então eu estou fazendo assim e estou conseguindo. Aquela situação do próprio meio influenciando a mente da pessoa e em querer também se sobressair, achando que aquilo é o importante, com uma falsa ideia dos seus reais valores. Então, o importante é ter uma silhueta bacana, perfeito. Coloca na sua a ideia do que você quer, do seu alvo de uma silhueta perfeita. Vai atrás dessa busca, mas lembre de 3 coisas importantes que são individualizadas. Genética. Segundo, a alimentação. E terceiro, o repouso pós-exercício. Então, nós não podemos esquecer que o que nos faz ficar bem é a nossa visão do que a gente quer, uma silhueta perfeita para uma saúde, para uma boa harmonização com a nossa convivência.
e não por um processo de competitividade, de eu sou mais, eu sou menos, etc. Ou seja, doutora, para resumir tudo isso que a gente falou aqui, as pessoas precisam ter orientação médica em todos os setores, né? Falou em saúde, tem que ter o profissional médico. Existem essa necessidade de bons médicos, boas nutricionistas, bons educadores físicos, para que eles possam, numa equipe, orientar adequadamente. Então, acho que a grande mensagem da nossa conversa seria, primeiro, verificar o que você vai introduzir dentro do seu corpo. Segundo, produtos, principalmente suplementos, verifique se existe a autorização. Terceiro, procure médicos que são filiados a sociedades ligadas a esses estudos. No caso do endocrinologista, filiados à Sociedade Brasileira de Endocrinologia, os filiados da medicina do esporte, porque dessa maneira você vai procurar profissionais qualificados que vão poder oferecer a você as melhores orientações, não no sentido do uso indiscriminado e o uso com outros objetivos, mas vai te esclarecer e te orientar adequadamente para que você tenha um corpo bonito, uma vida saudável, uma mente legal. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito obrigado por ter nos atendido. Eu acho que ficou bem esclarecido e as pessoas puderam aí tirar as suas dúvidas em relação a essa questão envolvendo os anabolizantes. Muito obrigado, doutora. Eu também te agradeço e deixo à disposição das pessoas que se interessarem as referências bibliográficas para confirmar as nossas conversas.